apesar da paralisia infantil ter alcançado a vida dela, essa mulher não se deixou paralisar em nenhum momento da sua vida. Que tal ser impactado por uma história de muito significado hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso intuito, a nossa alegria é fazer chegar até você muito mais conhecimento a respeito do tema da inclusão de pessoas com deficiência. E aí? O que você está achando desse momento, desse programa? Você acha importante esse espaço que a gente tem aqui? Então, que tal você nos ajudar, você nos apoiar para que a gente possa espalhar essa mensagem para muitos outros corações? Curte, comenta, compartilha esse programa aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim, deixa o seu comentário, porque dessa forma a gente torna esse conteúdo relevante, ele alcança aí muitas outras pessoas. Você também pode contribuir financeiramente acessando a página amigosdamissão.org. Vai lá, faz aquela doação que não vai ser pesada aí no seu bolso, que vai abençoar muitas outras vidas, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. E hoje nós estamos aqui felizes, sorridentes, recebendo uma convidada que ela é uma simpatia ambulante, uma simpatia em pessoa, né, Dirce? Isso. Minha querida, seja muito bem-vinda. É uma alegria tão bom estar aqui com você, viu? Muito bom te receber nessa tarde aqui nesse nosso programa. Obrigada. A minha marca registrada é meu sorriso. Ah, tá vendo? Tive alguns problemas atrás com o dente, eu sofri, porque assim, eu dou risada, é a minha marca registrada, né? Então, pois é, eu sou a Dirce, né? É muito prazer estar aqui também, né, para compartilhar minha história. Sempre quis fazer isso, né, dar meu testemunho de vida, principalmente porque Jesus tem que exalar da vida da gente para mostrar o amor dele, a gente tem que transformar ele no nosso viver, né? Sim. Então eu tô aqui, Amém. Seja para ser bem-vinda pela Ju, que é uma figura também maravilhosa, né? Obrigada, tá vendo? E muita simpatia essa mulher, gente. Pode fazer as perguntas que eis-me aqui. Amém. Tá vendo? Segura aí no banco onde você tá, no metrô, enfim, porque essa história aqui é uma história que vai impactar a sua vida, vai mexer com o seu coração, tá? E se você não conhece a Dirce, eu vou te apresentar para você ficar mais familiarizado com ela, tá bom? A Dirce é a nossa irmã. Dirce, olha só, você é diaconisa? Não. Tá bom, você é a nossa irmã mesmo. Nossa irmã, Dirce Aparecida Rodrigues Souza. Dirce é viúva. Aliás, Dirce também fala Libras, né? Sim, porque esse seu, Libras. Seu marido era surdo, né, Dirce? Eu fui 15 anos casada com surdo, inclusive eu que ensinei Libras para ele, porque ele era oralizado, então ele não gostava de Libras, falava que era uma coisa de louco, e aí eu falei, não, a gente tem amigos surdos, missões com surdos, missões com surdos, você vai ter que aprender. E eu ensinei Libras para um surdo. Olha que peculiaridade, né? Uma ouvinte ensinou Libras para um surdo oralizado que não queria saber de Libras. Olha que a história dela já é diferenciada, né? Bem, a Dirce é vó-mãe, né? Porque ela toma conta de 2 netinhos, o Gustavo, né? Que já tá grandinho, e o Guilherme, que é uma fofura também. Ela é líder de inclusão da igreja de Itatiba, a Igreja da Promessa em Itatiba, junto com a Dilma, junto com o Éder e com uma galera, né? Isso. Dirce.
Então, aquele abraço aí para o pastor Felipe, para a esposa, para todo mundo aí da Promessa de Itatiba. Então, bora sugar um pouquinho de Dirce para nós hoje. Como é que a poliomielite chegou na sua vida, né? Você era bem pequenininha, mas você lembra de alguma coisa assim para contar pra gente essa história, né? Como foi isso? E mesmo com a paralisia infantil, né? Que é a poliomielite na sua vida, como que foi a sua infância? Você acha que você foi uma criança feliz? Conta um pouquinho pra gente. A história da polio para mim é muito longa, se fosse para contar, mas eu vou dar uma resumida, né? Nós queremos ouvir, dá uma resumida aí pra nós. Tinha 1 ano de idade, minha mãe conta que meu pai ficava de um lado da mesa e meu pai de um lado, minha mãe do outro para eu andar. Tava começando a andar com 1 aninho, né? E aí deu 3 dias de febre, foi a primeira epidemia de polio na época, as vacinas estavam em teste ainda, né? E aí minha mãe disse que colocava eu de um lado, eu caía. E aí depois dos 3 dias, né, minha perna ficou mole, meu pai, a gente morava acho que no Mato Grosso, meu pai veio para São Paulo sozinho comigo e para tratar. Aí fiz cirurgia. E minha infância, eu acho que na face da terra não tinha criança mais feliz. Muito daninha, muitas histórias, muitas coisas engraçadas que contam ao meu respeito quando eu era criança. Entrei num lago de pato com gesso na perna, nadei com 2 aninhos, com gesso e tudo, sem ninguém sabia que eu sabia nadar. Descobriram, com gesso e tudo. Muitos amigos. Você não deve ter sido nem pouquinho arteira, né? Não, Dirce? De jeito nenhum. E minha mãe, na escola também era legal, que as professoras pegavam eu no colo, levavam eu para a sala de aula, da sala no intervalo, levavam eu no colo. Eu era muito amiga dos professores e muito cheia de história bacana para contar. Fui muito feliz. Tanto na infância como na adolescência, né? Tinha muito amigo. Nossa, minha vida sempre foi rodeada de amigos. Igreja. Isso mesmo que eu ia te perguntar. E na igreja, né? Como que era na igreja também? Você já era da igreja quando você era pequena, né? Cantava nos cordeirinhos na época, né? Eu tenho até uma foto quando eu acho que tinha uns 5, 6 anos, acho. Com lencinho na mão, uma gracinha, né? Ah, queremos ver. Continua ainda. Vamos tentar, então, mostrar essa foto aí. Eu lembro que com 13 anos eu já comecei era escolinha bíblica, né? Os cordeirinhos na época, já era professora. Escrevia os louvores tudo à mão para passar para as crianças, né? Juntava uma galerinha para escrever o louvor, para ninguém ficar sem louvar nos sábados, né? Mas desde pequena. Sempre envolvida. Depois, grupo de louvor. Sempre fui a menor de todas. Todas as fotos eu pareço uma criança no meio ali, né? Que eu literalmente sou baixinha. Tenho 1,43 de altura. Não é muito importante o pessoal saber, né? Mas Ela é baixinha. Sou baixinha. Então, mas assim, na igreja, sempre acolhida, amada. Graças sempre a Deus. Querida. A igreja é a peça mais importante da minha vida inteira, né? A mais importante de todas foi igreja, né? Você está falando que a igreja é muito importante. E em qual aspecto você acha que a igreja foi mais importante na sua vida? O que eu gosto da igreja é que não me tratam como deficiente. Eu ando, parece que eu sou normal, trabalhei a vida toda na igreja, toda. Eu já fui zeladora de igreja, diretora da sua FAP, quando eu morei em Campinas, professora das crianças, inclusão Libras, tudo. Na época tinha muito curso de Libras, eu era secretária, cozinheira da igreja, todos os eventos de igreja que faz comida lá sou eu e minha irmã, né? Pão caseiro, bolo Dia das Mães, das festas que tem na igreja. E é legal assim que quando alguém come um bolo lá que não fui eu que fiz, eles olham para mim e falam: tia, não foi você que fez esse bolo.
Eles sabem a diferença do bolo por conta de comer e ver, não assim, sabe que não fui eu pelo sabor, porque conhece o sabor do meu bolo. Isso que eu acho legal. Olha, né? Eu preciso dizer que eu comi o seu pão uma vez. Pão, né? Então, assim, é marcante mesmo. Ela tem um dom. Ela tem um dom, né? Especial para Posso cozinhar. dar um testemunho rapidinho aqui? Pode dar sim, fica à vontade. Eu casei pela segunda vez, minhas filhas eram adolescentes ainda. E aí eu fui morar em Campinas. E meu marido surdo, as meninas tudo pequenas, que a Jana, minha mais velha, estava com 15, 16 anos, uma com 13 e uma com 11 anos. Chegou lá, não tinha o que fazer, né? Falei, agora, como nós vamos viver? E aí um pastor, que era pastor na época de Itatiba, ele foi lá em Campinas, visitou a gente e me ensinou a fazer um pão. Na época, né? Eu já sabia fazer pão caseiro, mas era coisa de fazer junto com a mãe, com a família, né? E aí ele me deixou os ingredientes e me ensinou. Aí eu falei assim, a gente vai sobreviver aqui, porque era CDHU, né? E meu marido, ele era dado assim de vender, não tinha vergonha. E aí eu fiz o primeiro pão, Ju, ficou horrível. Ficou igual uma pedra. Eu falei, meu Deus do céu, entrei no quarto. E mesmo assim, coloquei naquele carrinho de feira e ele saiu para vender. Saiu para vender os pães e eu chorei. Senhor, como que nós vamos viver aqui, Jesus? Eu tenho 3 meninas adolescentes que estão na fase do só comer, né? Sim. E chorei muito. Meu marido voltou com o carrinho vazio. Vendeu o pão todinho. Tudo daquele jeito. Aí, nesse outro final de semana, o pastor voltou. Eu contei para ele, eu falei, e agora? Eu não posso vender pão do jeito que saiu, né? Ele refez a receita de novo. Aí eu fiz o pão de novo. E ficou lindo. Eu fiquei morrendo de dó de vender os pães, de tão bonito que ficou. E aí passou o tempo, quando foi esses dias atrás, eu estava fazendo uma live, né? Eu sou meio aleatória, liguei o celular e estava fazendo uma live e fazendo pão. E aí comentando, né? Falei, eu não sei por que meu pão é diferenciado e vende e tal, né? E aí veio o Espírito Santo de Deus, né? Sempre ele faz isso comigo. Amém. Seu pão tem a mão de Deus, porque aquele dia que você ajoelhou, o Senhor consagrou teu pão, ele é consagrado, ele é diferenciado. Não estou me gabando porque o pão não é nada disso, mas ele é abençoado, vende. Eu vendo pão, não preciso colocar placa na porta, é só celular, manda mensagem, eu quero tantos pães, não sei quantos, entendeu? Mas ele é diferenciado, o pão. E sempre quando vem sempre pessoas ricas na porta da minha casa para carrão, assim. E eu lembro que foi Deus que abençoou por conta daquela vez, né? Parou um dia um dono de imobiliária na porta de casa lá e levou o pão e falou, eu quero ver como é que é seu pão. O vizinho, que é um homem, né? Normalmente quem elogia a gente é a mulher, né? O homem falou, você vai voltar muito aqui ainda, porque o pão dela não tem como. Então, assim, é uma gratidão imensa a Deus, porque a partir daquele dia, em 2001, 2002, se eu não me engano, foi quando eu comecei a vender pão. Então, agora ele está mais saboroso, né? Pela experiência, né? Eu não sei como era antes, mas é muito bom esse pão. Então, achei importante contar esse testemunho, porque Deus, ele trabalha o tempo todo na vida da gente, em todas as áreas, né? E assim, nas horas mais difíceis, né? Na hora Quando a gente recorre, ele está lá para nos ajudar. Fiquei 5 anos em Campinas. 5 anos eu posso dizer que eu sobrevivi com pão. Né? E olha que milagre maravilhoso, um milagre que Deus usou o pastor para te ensinar uma receita de pão, e ela aprendeu o pão, teve essa experiência de fé e Deus abençoou, e até hoje o pão tem trazido sustento, né? Eu voltei para Itatiba, né, há acho que 3 anos, né? E aí uma pessoa, tive umas histórias aí, e aí uma pessoa falou assim, a Dirce, por que ela não volta a vender pão? Eu tinha parado de vender, né? Porque a vida vai passando, né? Aí, por que não volta a vender pão? Ela tá perdendo tempo.
Ela faz um pão tão gostoso e voltei a vender pão. Nossa, é difícil a semana que eu não tenho pedido de pão. Muito difícil. Eu nem consigo fazer todo dia porque tem as coisas da vida. Tem outras coisas para fazer além de pão, né? Porque senão eu faria só pão. Porque realmente é um pão muito gostoso. Eu É. tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar assim, curioso. Quem nunca comeu esse pão, assim Dirce? porque é de Deus, né? É assim porque é abençoado por Deus. Abençoado por Deus. E Dirce, na sua caminhada aí de fé, na sua história de vida, teve algum momento, alguma situação onde a questão da deficiência derrubou você mesmo? Falou assim, não teve. Ju, eu nunca... Desculpa a intimidade, Juliana. Pode falar Ju, eu amo Ju. quando chamam de Ju. Não me considero deficiente, né? Eu até brinco que não é deficiente, é eficiente. É isso mesmo, eficiente. Eficiente. Eu não passa pela cabeça, é muito difícil. Nem de manhã, às vezes eu vou pôr aparelho, é tão comum que eu nem percebo, passo o dia, faço meus afazeres, eu não forço, né, assim, já estou com 56 anos, então, assim, tem que ter o limite, não posso abusar, né? Eu não abuso porque eu sei que dá problema na coluna, depois passa, se eu faço faxina um dia, eu tenho que descansar 2, 3 para recuperar, né? Não abuso. Eu faço só o que está no meu limite, mas dou conta de uma casa, dos meus netos, tranquilamente, do pão, sem pesar. Você reconhece que você precisa se cuidar, como todo mundo precisa se cuidar, né? Você tem o seu limite, respeita mas e segue falar em frente. que foi a paralisia que me deixou uma coitada, eu nem gosto. Nossa, misericórdia, me chamar de coitada, ou que dó. Não cabe em você, não, né, Dirce? Não. Eu acho que Jesus Cristo é tão grande dentro de mim, tão grande, que não tem... As coisas que Ele faz através de mim, né? Através de testemunho, eu falo isso para os meus netos. Jesus, Ele mostra Ele através daquilo que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, né? Então, se o mover é dele, é impossível ficar me achando uma tadinha, né? Não pode, nem precisa, né? Não. E me fala uma coisa, uma mulher assim tão dinâmica, que não para, e a gente já percebeu que ela nasceu assim, né? É taque, agitada, não consegue parar, super dinâmica. Com certeza você tem algum sonho para o futuro? Tenho. Se você puder, compartilha com a gente seu sonho. Eu tenho, hoje eu sou uma pessoa assim que a mente minha é muito, muito aberta. Não gosto de religiosidade, nada me prende, mesmo que às vezes eu tenho outros olhares da minha maneira de ser, né? De ser muito aberta, brincalhona. Minha brincadeira é um pouco diferenciada, eu gosto muito de ficar no meio dos jovens, né? Não consigo calar no meio dos idosos. Eu falo na mente, né? Mentalidade. Sim. Então, como eu sei que a Bíblia ela fala sobre a modernidade, a ciência se multiplicar e que hoje a gente ia ter a tecnologia a nosso favor, né? Ela é uma beleza, uma bênção, um celular. Eu não vejo como que muitos veem como é um demônio, né? Não, ao contrário, né? É uma ferramenta de bênção. Abençoa, assim, então eu quero usar ela a meu favor. Né? Eu estou montando um estúdiozinho na minha casa, devagar, porque as coisas um pouquinho caro, né? Mas para ensinar. Eu quero montar minha aula de pão, porque eu sei que eu não dou conta de todo dia estar lá fazendo, porque dá problema no braço, minhas costas. Então, eu quero montar aulas em Libras. Vou fazer aula, ensinar receitas em Libras, né? Então, vou vender meus cursos, né? Eu quero fazer um monte de coisa. Já vou fazer isso assim, durante a semana eu quero escolher cada 15 dias, mais ou menos, de dar aula mesmo, pôr uma placa lá, porque assim, como o Senhor me abençoou, para eu abençoar vidas, eu quero fazer o mesmo. Eu quero ensinar as pessoas a sustentar a vida delas com venda de pão. Então já está no meu projeto. Difícil ser apresentadora do Inclusão Entrevista, tá vendo? Então, assim, eu já comprei meu forno, coisa mais linda, gente. Já estou montando. E assim, vou usar muito a tecnologia. Amém. Faço curso de marketing,
sou devagarzinho porque a mentalidade nossa, da idade, não acompanha muito assim, essa modernidade que tem hoje, né? Mas não vou deixar de aprender, porque quem entra na mente da gente é o Espírito Santo de Deus para orientar, né? Ainda bem que ela é um pouco devagarzinho, né, em alguma coisa, porque não é nada devagar essa senhora aqui. Esse é o meu objetivo de vida. Que lindo, que Deus te abençoe nisso, viu? Amém. Vamos orar por ela, para que Deus abençoe, que esse é um objetivo Amém. perfeito, fantástico, né? Amém. Dirce, o que te inspira a ser essa Dirce aí que você é? Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é meu... Às vezes eu fico às vezes na escola bíblica ou na igreja, ou vejo no dia a dia das pessoas pintarem um Jesus com muita dificuldade. É difícil ser crente, eu não sei nada disso. Eu não sei, Jesus, ele liberta você. Ele não prende você a esse mundo que tem, nossa, tem crime, não sei o quê, tá tudo na Bíblia já te mostrando, não tem por que você tá sofrendo com isso. Tão apavorado, né? A pessoa se apavora. Eu vou contar um caso rapidinho. Pode contar. Tem as questões dos meus netos, né? É pensão, a gente sabe que o financeiro tem que entrar, né? Sim. E esses dias uma advogada fazendo umas orientações, ela me deixou um pouco nervosa, né? Com as orientações dela. E aí eu falei assim, puxa vida, eu tenho uma causa na justiça para resolver. E eu fui resolver sem saber, eu fui sem advogado. E aí o que aconteceu? Eu estou resolvendo isso sozinha, né? E aí uma advogada falou, não, se você não arrumar um advogado agora, você não vai receber o seu dinheiro. Eu falei, mas puxa vida, tudo esse tempo, quem advogou foi Jesus Cristo, a minha causa. Agora ela vai querer... comer minhas gotinhas que vai entrar, não, né? E esse valor, o Senhor sabe que é para eu montar meu estúdio, eu quero montar minhas coisas para honrar o nome dele. E aí, olha para você ver que coisa, né? E é o Espírito Santo de Deus que vai me orientando. Eu falei assim com o Senhor, vem direcionado por ele, não é minha vontade, não foi eu que bolei isso. A minha vontade é, conforme vai entrar o dinheiro daquilo que eu fizer, é para ajudar em construções de igreja. Tipo assim, eu vou visitar a tua igreja. Eu vejo uma janela quebrada, eu vou lá e vou doar. Ajuda. Entendeu? Eu sei que não sei se vou doar muito dinheiro por aí, né? Mas isso é que Deus coloca dentro de mim, nos lugares que eu vou entrando. Então, às vezes eu vou à igreja que tá com piso quebrado, alguma coisa que vai precisar de ajuda. E às vezes a igreja luta, eu sei como que é isso, né? Então foi isso que Deus colocou no meu coração, de quando eu começar a ganhar dinheiro com esse programa de dar aula, o dinheiro que eu vou dar vai entrar para mim, claro, mas eu vou ajudar as igrejas nossas. Vai servir. É um coração disposto a servir. E assim, dá pra gente perceber que deficiência mesmo é não ter Jesus no coração, né? Não ter Jesus. Não ter Jesus, porque você tem Jesus no coração, é assim. Não é? Verdade. É caminhando para frente, é com esperança, é um coração disposto a servir. Isso é maravilhoso. Dirce, a gente tem que ir para o fim da conversa. Sim, conversa maravilhosa. Eu sou grata a Deus, né, por já ter aprendido muito com você hoje. Eu tenho certeza que você também, que está aí conectado, já foi impactado aqui pela Dirce, mas como a Dirce é bem acelerada, geralmente eu peço para a pessoa deixar uma mensagem, né? Mas hoje eu vou pedir para você deixar 3 lições para as pessoas que estão conectadas com a gente, 3 lições para que elas também possam encontrar sentido, significado, esperança e caminhar na vida, não importa qual obstáculo que venha, né? Mas que elas também possam ser assim um pouquinho Dirces, né? Deixar um pedacinho mais da Dirce aí, de aconselhamento pra gente. Então, a primeira coisa que eu falo para os nossos irmãos queridos, tanto cristão como não cristão, mas os leitores da Bíblia, é acreditar nela, que ela é a palavra viva, ela é a palavra de Deus que orienta você em tudo, qualquer questão da sua vida,
você crê no que está escrito, porque ele veio do reino de Deus, ele veio do coração de Deus para a gente caminhar nessa terra até Jesus voltar. Sim. Né? Porque se não for um ensino, eu considero os estudos da lição bíblica no sábado até mais gostoso do que o próprio culto. Sim. E a mensagem, porque é a bússola. Aprende nossa muito, bússola, né? Não tem como você seguir sua vida, crer em Jesus como? Através da palavra de Deus. Você vai fazer a sua finança como? Orientada pela palavra. Você vai cuidar da sua saúde como? Orientada pela palavra. Né? Esse é o primeiro. O segundo é o humor. Não para de rir, não. Não para de rir, de contar piada. Eu gosto de piada. Sabe? De mostrar, mas assim, rir de dentro para fora, tá? Hoje a gente veio, a hora que a gente estava vindo aqui, nós estávamos falando sobre risos, eu com a minha irmã, que aqui tem, né, a Rua do Riso, né, que é uma das ruas aqui de Cosmópolis, e aí eu falei assim, que o que eu mais não gosto é aquele sarcástico, aquele no meio, quando você apronta e que alguém quer te condenar, que dá aquele sorrisinho sarcástico, mas não importa, sabe, assim, você tendo bom humor, que Jesus, ele era muito humorista, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver lá, ele perguntar pro cego o que você quer que eu faça para você. Para enxergar, né? É um bom jeito de ver. Né? Então, e o bom humor é aquele que levanta a gente. Tem um estudo científico que eu não sei para onde foi feito isso, mas eu sei que é real. Você dormir sorrindo, né? Você deita na cama e dorme sorrindo, você acorda sorrindo. Olha. E aí você tem bons sonhos, o humor muda. Então, quando eu tô meio agitada, assim, com alguma coisa da vida, que eu deito, eu lembro, eu dou um sorriso e vou conversando com Jesus e durmo. Né? E o terceiro é chegar no final igual Paulo. Paulo não teve, não tem na Bíblia exemplo de cristão, de mais forte do que a vida do Paulo, né? Que chegar lá e falar assim, combati o bom combate. Eu quero chegar diante de Jesus, falei, Jesus, ó, combati o bom combate, guardei a carreira, a fé em Jesus, né? E esperar, depois a gente sabe da glória, né? Glória a Deus. Mesmo que a gente não tem assim, especificamente o que é o futuro, viver com Jesus, a gente sabe que é bom e é o que basta, né? Isso é o que basta. Uma coisa que eu acho legal, por conta de eu ser deficiente, muita gente querer orar por mim e me curar, né? Que Jesus vai me curar. Eu já tive muitas pessoas querer dar show comigo, né? Levanta, faz isso. Eu tenho 50 anos de caminhada de igreja, então já vivi muita coisa sobre isso, né? E esse tempo agora eu estava questionando Deus, falei, Senhor, por que as pessoas fazem isso? E por que é assim comigo? Será que precisa mesmo disso, né? E aí o Espírito Santo, por isso que eu falo que eu sou do sorriso, o Espírito Santo de Deus me dá a resposta, eu dou risada. Então às vezes tem gente que vê eu rindo sozinha por aí, né? E aí ele falou que eu não preciso. Para mostrar Jesus, eu não preciso andar para eu mostrar que Jesus trabalhou através de mim. Eu preciso andar? Não, né? Não. Então, eu não preciso disso. A salvação minha não depende de eu andar. Não, só de você sorrir. Só de sorrir. A Dirce, ela Esses precisa são os sorrir. conselhos que eu deixo para os meus amados irmãos. Muito obrigada, Tá bom, gente. A gente fica sem palavras. Olha só, creia na palavra de Deus. Sorria. Leve a vida com leveza. E vai até o fim como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Que esses sejam aí os conselhos da Dirce. Muito obrigada por você ter deixado um pedacinho de Dirce pra gente hoje. Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitos corações e que Deus vai abençoar muitas vidas através de você e que Ele te abençoe nesse teu projeto, viu?
do pão, de ensinar, que se você ensinar esse pão para mais gente, alguém vai acabar enricando com esse pão, viu? Mas esse é o objetivo meu, que o Senhor trabalhe na vida dessas famílias, né? Amém. Para você que ficou com a gente até agora, o meu desejo é que esse programa tenha gerado vida em você. Aliás, gerado alegria de viver. E se tá faltando a alegria de você de viver aí, dá uma olhada no coração se tem Jesus aí, tá bom? Porque Jesus, ele preenche todos os espaços vazios do nosso coração. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.